Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês e hoje nós vamos continuar nossa série Avivamento. Vamos falar hoje sobre o avivamento no primeiro século e também a origem da igreja. Todos nós sabemos que Jesus treinou 12 homens, porém um deles se fez traidor. E após esse treinamento, Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, fazendo a seguinte afirmação: vocês não vão ficar órfãos, mas eu vou enviar vocês o Consolador. E ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, Jesus trabalhou durante 3 anos e meio toda a estrutura doutrinária que ele queria passar para os seus discípulos. E após esse feito, Jesus faz uma promessa de enviar o seu Espírito após ele subir. Mas que eles deveriam permanecer em Jerusalém, buscando essa descida do Espírito Santo. E nós vemos esse ocorrido em Atos, a partir do capítulo 1, quando Jesus sobe, eles vão a Jerusalém. E no capítulo 2, eles estão em Jerusalém, aproximadamente de 8 a 10 dias, buscando a presença do Espírito Santo que havia sido prometido por Jesus. Então, no dia de Pentecostes, Jesus derrama o seu Espírito. Estava em Jerusalém ali, aproximadamente 3 milhões de pessoas vindo de vários lugares para celebrar aquela festa, chamada Festa da Colheita, que coincidiu com o derramamento do Espírito. E naquele momento, os discípulos, de acordo com a narrativa do livro de Atos, capítulo 2, estavam sentados e o Espírito Santo veio sobre cada um deles. E eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E isso foi compreendido pelos que estavam de fora e ouviram falar na sua própria língua. E assim, aqueles que ouviam, isso, de acordo com o texto, tinha mais de 14 nações ali, e eles estão ouvindo línguas e procuram saber o que está acontecendo. A primeira compreensão que eles têm é que os discípulos estavam embriagados, pois eles andavam de um lado para o outro como alguém que havia bebido mosto, vinho ou qualquer outro tipo de bebida forte, e aparentemente está transparecendo que eles estão embriagados. Quando os homens que estão do lado de fora dizem que esses homens estão embriagados a essa hora da manhã, Pedro se posiciona dizendo: isto não é vinho, isto não é mosto. Isso é o cumprimento da profecia de Joel, que o Senhor disse que derramaria do seu Espírito nos últimos dias sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos sonhariam sonhos, os servos também receberiam do Espírito. E a pregação de Pedro arrebata, naquele momento, quase 3.000 almas, de acordo com o texto. Essa é a primeira mensagem pregada, e essa primeira mensagem arrebatou uma multidão para o corpo de Cristo. Pessoas começaram a buscar a compreensão acerca de Jesus Cristo. E assim, no primeiro século, a igreja já teve o seu crescimento numérico. Não só um crescimento numérico, como também a igreja cresceu em doutrina. A Bíblia diz que eles se reuniam diariamente e era ensinada a doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que eles haviam recebido de Jesus. E também era praticado a comunhão e o partir do pão de casa em casa. E também era feitas boas ações com relação aos órfãos e às viúvas. O que é isso? A igreja está trazendo para a sociedade uma mudança, um comportamento diferente do que acontecia naqueles dias. A sociedade está sendo impactada por um grupo de pessoas que estão dispostos a alimentar quem tem fome, a ajudar os necessitados. A igreja está atuando de forma poderosa na sociedade. O próprio registro do livro de Atos diz que
até mesmo os religiosos passaram a obedecer à fé. E mostra também um grande religioso extremista que conspirava contra a igreja, se convertendo. Isso no capítulo 9 do livro de Atos. Então nós vemos essa primeira fase da igreja, uma igreja avivada, extraordinária, cheia do poder de Deus, transmitindo Jesus com ousadia, entregando-se por Cristo para qualquer situação. Ou seja, para eles não existia dificuldade ou problema ou desafio. Tudo eles estavam dispostos a passar por amor a Cristo. E isso foi sendo transmitido de pessoa para pessoa. Lembrando que no primeiro século, a forma de se transmitir o evangelho era de forma oral. Exceto aqueles que dominavam a letra, faziam uso dos escritos, dos manuscritos, dos pergaminhos, dos livros que existiam na época do Antigo Testamento. Portanto, a igreja está envolvida agora com essa atmosfera espiritual apta para transmitir essa mensagem chamada Boas Novas do Reino. E isso começou a tomar proporção, não só na cidade de Jerusalém, como também em todos os outros países vizinhos. Para termos uma ideia, o evangelho nos dias da igreja primitiva chegou ao norte da Índia. O desejo era tão grande em levar aquela mensagem que alguns registros apontam que Tomé se dirigiu ao norte da Índia e ali pregou o evangelho. A Europa foi tomada por esse avivamento que se iniciou no centro de Jerusalém e que Deus fez com que se espalhasse pelo mundo, chegando aos nossos dias. Esse é mais um vídeo da série Avivamento. Eu espero ter lhe ajudado com essas informações. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.